Muito bem-vindos. Eh, Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu estou somente aqui coordenando. Sim, agora já está a sala de tradução, já está ok. Por favor, los hermanos, la sala de traducción para español ya está lista. Por favor, solamente clicar en los tres puntitos y entonces hay una opción para traducción. Usted puede entrar y nuestra preciosa pastora Vicky ya está lista com a tradução. Muitas graças, pastora Vicky. Também quero agradecer a pastora Nancy, que nos ajudou a ser esta conexão hoje para a sala de tradução. Muitas graças. Ok, nós vamos tratar hoje de um tema muito importante. Nos primeiros 15 minutos, por causa dos irmãos novos que estão na sala, eu vou fazer uma rápida explicação acerca de uma das revelações que nos veio essa semana. Então, na introdução, nós vamos fazer uma rápida apresentação de quem está na Terra. E em seguida nós vamos entrar na mensagem relacionada aos filhos do reino. Por favor, quero que você anote esses versículos que vou passar. Vou ser muito rápido, muito objetivo, está bem? Mas são palavras que, se você aplicar, você vai perceber quem está andando na terra e você vai poder ajudar muitas pessoas. Em uma rápida reunião com o pastor Hector, há um tempinho atrás, talvez 3 semanas, o Senhor mostrou para ele alguns princípios muito importantes e eu percebi que eram revelações do Senhor. Então, o Senhor abriu um pouco mais esse tema ali para o nosso pastor Hector e nós trabalhamos esse tema juntos. Mas essa semana, o que aconteceu? O Senhor trouxe para nós o profeta Elias para nos mostrar uma profecia assustadora, mas também cheia de alegria. Ele estava dentro de um trem branco e glorioso. Quando você ouve na revelação falar de um trem, ou de um avião, ou de um ônibus, ou de um carro, ou de uma moto ou uma bicicleta, isso está relacionado com ministério. Ministério. Então, se você tem um trem, você tem um grande ministério. Cada vagão do trem fala de um ministério global e cada vagão é uma nação. Então, você tem um ministério global que vai alcançar todas as nações da terra. Mas é um ministério branco e glorioso. Foi assim a revelação que ele trouxe para nós. E ele via, por um lado, o trem era muito rápido. Por outro, aquele trem, ele parava. Então, havia pessoas ali que estavam recebendo as pessoas naqueles vagões em cada nação. E aquelas pessoas entravam para dentro daquele trem branco e glorioso. Em outras palavras, eles entravam para esse ministério santo do Senhor. E havia avivamento em cada vagão. Mas ele viu um aspecto negativo. Ele nos falou que em uma rodovia do lado havia uma rodovia suja de lama, lodo, e havia ônibus e havia carros. Então, o lodo representa, junto com a lama, pecado, representa apostasia, representa mentiras. Então, aquele ônibus representa ministérios, líderes mundiais. E os carros também são ministérios menores que estavam em uma autopista cheia de lodo, lama, de pecado. E eles não paravam.
eles não entravam nesse trem. Então nós temos aqui dois tipos de ministérios que vai permanecer. O primeiro, nesse trem, era conduzido pelo profeta Elias. Ele é o líder desse ministério, ele veio para a terra como líder para esse ministério. E por o ministério ser branco e glorioso, esse trem vai parar dentro da eternidade com o arrebatamento. Mas, por outro lado, vai permanecer o ônibus, os carros, vai permanecer ministérios menores na terra. Isso está relacionado com Laodiceia. E nós já estudamos sobre isso. Eu quero mostrar primeiro essa visão. Vocês podem encontrá-la no YouTube, em todos os nossos canais do ministério. Na descrição dos nossos vídeos, você vai encontrar também aí aonde chegar nessa profecia assustadora e também cheia de alegria. Agora, eu gostaria de falar algo que a teologia não fala para você. Nenhum teólogo vai te falar. Eles não têm explicações. Então, eu vou ser rápido para mostrar alguns versículos e lá no final eu vou explicar nessa introdução. Abram comigo Deuteronômio, capítulo 34, o versículo 5. Eu gostaria de pedir, se o pastor Aguinaldo, o pastor Hector, se pode ir colocando esses versículos na descrição, por favor. Mesmo você que está aqui na sala, essas mensagens nossas, elas são postadas em todas as nossas redes sociais e há um alcance muito grande, milhares de pessoas são alcançadas toda semana. Por isso, nós estamos tocando nesse ponto aqui, que nós consideramos importante para ajudar os irmãos novos. E a você, pastor, a você, ovelhas, que não estão nesse ministério, eu quero implorar, por favor, escute o que eu vou falar com muita atenção. Essas são palavras que podem mudar a sua eternidade. Deuteronômio 34, versículo 5, fala assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. O que passou com Moisés, ele morreu. Isso é um fato, não há como mudar isso. Eu vou rapidamente avançar. Eu espero que você já tenha marcado esse versículo. A hora segundo a Reis, capítulo 2, versículo 11. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então nós temos aqui um segundo personagem. O primeiro personagem, ele morreu. Mas o segundo personagem, ele foi arrebatado vivo para o céu. Isso é um fato. A teologia precisa crer nisso. Você tem que crer nisso. Então você tem dois personagens, um que morreu e o segundo ele foi arrebatado vivo para os céus. Agora, por favor, sigam comigo em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28. Nós vamos ler o 28, o 29, o 30 e o 31. Uma vez mais, Lucas 9, por causa dos irmãos novos, eu estou repetindo várias vezes, o versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferida essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e a Tiago, subiu ao monte como propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. 30. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. 2 varões.
E aqui nós temos o nome de Moisés e Elias. Eles falavam. Então, o Moisés, o que passou em Deuteronômio? Ele morreu. Mas aqui em Lucas, o que passou? Nós estamos vendo Moisés ressuscitado. Você promete que está marcando esses versículos? O que passou com Moisés? Ressuscitou. Não há como negar. Se ele está falando, ele está vivo. Ele está vivo. A teologia não vai falar isso para você. Nenhum teólogo vai conseguir abrir isso aqui. Mas o segundo personagem, Elias, ele subiu vivo para os céus. Ele desceu. Você entende? Ele foi vivo. Agora preste atenção. Você crê que um pecador, um homem pecador, consegue entrar no céu? Se Deus disse que depois da rebelião de Satanás, e ele, quando expulsou Satanás, ele disse que pecado nenhum entraria mais no céu. Se Elias, ele entrou vivo no céu, quem é esse? Quem é? Vamos agora para a última etapa dessa introdução. Apocalipse capítulo 11, por favor. Nós vamos finalizar a nossa introdução nesses versículos. Apocalipse 11. Nós vamos começar com o versículo 3. Fala assim: darei as minhas duas testemunhas. Quem são esses? Então, existem dois grupos de pessoas. Um grupo que diz que essas duas testemunhas é Elias e também é Enoque. E o segundo grupo diz que é Elias e Moisés. Pelo fato do que acontece aqui, é muito claro de saber que é Elias e Moisés. Vamos ver o versículo 3, darei as minhas duas testemunhas, que profetize por 1260 dias vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos? Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Agora o versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu. Quem foi que orou para o céu ser fechado? Elias. Na época que ele profetizou, ele fechou o céu por 3 anos e meio. Então aqui é muito fácil saber quem é um dos personagens que vai se manifestar aqui para que não chova durante os dias que profetizarem. Ponto. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, de coronavírus, tantas vezes quantos quiser. Nós sabemos que esse segundo personagem aqui é Moisés. Ele fez isso no Egito. Então, é muito claro que Apocalipse 11 nós temos dois personagens, Elias e Moisés. Agora preste atenção que a situação vai ficar mais difícil. Mais difícil. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Guarda essa palavra, matar. O que isso quer dizer? Então que o anticristo, quando eles concluírem o seu testemunho de 3 anos e meio, o anticristo vai matá-los. Vai matá-los. Agora, nós vamos para o versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande temor. Então nós temos aqui no 7 a morte,
E no 11 e 12, a ressurreição. Tá certo? Agora, então, nós vamos abrir esse tema. Eu vou ter mais alguns minutos para concluir essa introdução. Existe uma doutrina em todo o planeta Terra, uma doutrina espírita, que foi estabelecida por Allan Kardec, aquele francês. E aquela doutrina chama-se doutrina da reencarnação. Allan Kardec, ele cria, e ele tem seguidores em todos os países da Terra, que uma pessoa, ela nasce. Então, se ela não é uma pessoa boa, enquanto ela viveu nessa Terra, ela vai morrer, e ela vai precisar voltar em um outro corpo. Então, ela vai ter uma segunda oportunidade para ser uma pessoa boa. Se naquele segundo corpo ela vai viver talvez 50, 60 anos, ela não foi uma pessoa boa, ela vai morrer, e ela vai nascer num terceiro corpo, até ela ser purificada, até ela se tornar uma boa pessoa. Nessa doutrina, a pessoa vai nascendo e morrendo, e nascendo e morrendo, saindo de um corpo para outro, de um corpo para outro. Isso chama-se a doutrina da reencarnação de Allan Kardec. Essa é uma doutrina extremamente satânica. Essa é uma doutrina extremamente perigosa. Mas milhões de pessoas estão sendo conduzidas por essa mentira. Quando você vê o rico e Lázaro, quando Lázaro estava no seio de Abraão e o rico no inferno. Ali ele chamava Abraão de pai, ele era um bom cristão, ele tinha se convertido no inferno. Mas ele clamava, por favor, pai Abraão, mande que Lázaro, não, por favor, mande alguém. Por um lado ele quer a ajuda de Lázaro para ele, mas por outro ele está pedindo, vai alguém na terra. Eu tenho mais irmãos, para que eles não venham para esse lugar, que alguém vá pregar lá. Então, na doutrina de reencarnação, esse rico que está no inferno, ele não precisaria pedir ajuda para Abraão. Se existe a teoria da reencarnação, ele iria sair do inferno, ele iria voltar em outro corpo e ele iria pregar o evangelho por seus irmãos. Mas uma vez que você deu entrada ou no céu ou no inferno, o humano não sai mais de lá. Até o juízo. Você entende? Então, nós temos agora, preste atenção, principalmente aos irmãos que não são do ministério, que vão ver essa mensagem, eu não tenho dúvida. Deus vai fazer você ouvi-la. Se você olhar primeiro o personagem Moisés, ele nasceu em, podemos tomar Êxodo, e ele morreu em Deuteronômio. Veja, nasceu uma vez e morreu uma vez. Mas quando chega em Lucas, ele ressuscitou. Vamos lá? Nasceu, morreu e ressuscitou. Perfeito? Até aí tudo bem. Mas quando chega agora em Apocalipse 11, esse personagem aparece. Ele apareceu. E em seguida fala que ele morreu. Mas em seguida fala que ele ressuscitou. Nós não cremos na reencarnação. E agora, como explicar isso? Você entende? Aqui está algo que a teologia não vai te ajudar. Não vai. Hebreus 9, 27 diz: a todo homem está ordenado a morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Então, os tradutores da Bíblia, quando você pega na versão em português, Almeida Corrigida,
Almeida Fiel, você vai ver essa palavra sendo usada no singular. Sempre no versículo 5, vai usar a sua boca. No versículo 8, vai usar o seu corpo. No aspecto da terra, Moisés e Elias, no aspecto da terra, eles não têm dois corpos. Eles têm um corpo somente. Você me pergunta, pero como? Primeiro, aquele que subiu vivo para o céu, Elias, ele tem que voltar no seu corpo, e esse corpo, ele vai morrer. E esse corpo vai ressuscitar. Está aqui. Mas Moisés, o corpo dele, que morreu, já foi ressuscitado. Moisés não pode morrer uma segunda vez e ressuscitar uma segunda vez. Então, se você abre na Bíblia corrigida e atualizada, você vai ver que essas duas testemunhas, você vai ver no original que é apenas um corpo. Somente um corpo. Por quê? Porque somente Elias precisa morrer e ressuscitar. Moisés não precisa de um corpo físico. O seu corpo já foi ressuscitado. Ele agora está na terra. Ele já está na terra com Elias. Eles já estão pregando o evangelho. Já está completando 20 anos. Isso é o resultado de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Mas o seu corpo, no original grego, um corpo vai ser morto. Um corpo vai ser ressuscitado. Então eu quero terminar essa primeira parte quando vimos essa profecia essa semana, de que existe aquele que lidera a missão, Elias. Ele está conduzindo aquele trem branco e glorioso. Irmãos, nós estamos recebendo uma visitação angelical na terra. Nós estamos recebendo uma visitação do próprio Deus na terra. Nós estamos recebendo a visitação da nuvem de Deus na terra. Há mistérios que estão sendo revelados que os teólogos não conseguem explicar. E por isso, por eles não terem explicação, é que eles vão arrastar milhões de pessoas para a tribulação. Somente alguém que crê na encarnação vai crer que Moisés vai nascer 2 vezes e vai morrer 2 vezes. Nós não cremos nisso. Agora, aquele que subiu vivo para o céu, no seu corpo, esse sim. Eu quero finalizar essa introdução dizendo para você que faz parte do ministério do profeta Elias, e a você que não faz parte, considere o que eu estou falando. E, por favor, como é apenas uma introdução, escreva para nós. Entre em contato conosco. Nos dê uma oportunidade para abrirmos esse tema melhor para você. Nos permita te ajudar, porque na visão, o profeta Elias viu aquele trem que ele conduzia, aquele ministério. E ele parava e pessoas, quando as portas se abriam, recebiam inúmeras pessoas de todo o planeta. Isso fala de avivamento, de arrependimento e santidade. Nós estamos sendo chamados para esse trem
Nós estamos sendo chamados para esse ministério, para nos arrependermos e para voltarmos a uma vida santa e justa e nos prepararmos com seriedade para o arrebatamento. Por favor, considere essas palavras. Por favor, aceite-nos te ajudar. Abra o seu coração, enquanto há tempo. Há uma última visitação antes do arrebatamento. Por causa da redenção, do preço que Cristo pagou, Deus não iria confiar a última unção, a última glória nas mãos de um humano caído e pecaminoso. A Bíblia prometeu que esses profetas viriam para preparar uma igreja santa para Cristo Jesus. Eu creio que com essa introdução, então, nós podemos começar a nossa mensagem. O tema da nossa mensagem de hoje é os filhos do reino. Aí uma pergunta. Silvana, como fazer para acreditar? Preciosa irmã Silvana, só existe uma maneira. Primeiro, o que está escrito na Bíblia. E segundo, o Espírito Santo. Então você tem a palavra de Deus exterior e você tem o Espírito interior. Se somente for a palavra, só vai ser conhecimento. Mas se a palavra for seguida com o Espírito Santo, é Ele que vai nos convencer dos nossos pecados, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo agora que vai mostrar para a senhora a importância de dar crédito. A porta é muito apertada. Amada irmã Silvana, é muito apertada. São poucos que vão ver, mas nós cremos que vai ter pessoas que vão ver. Vai ter. Eu gostaria de ler com os senhores, já no início, os filhos do reino. Vamos começar. Eu gosto muito de Mateus capítulo 13, versículo 38. Abram comigo, por favor. Eu não vou gastar muito tempo nos primeiros versículos, mas eu vou abrindo esses versículos de maneira rápida para vocês. Mateus 13, 38 fala assim: Jesus falou uma parábola e ele explica essa parábola. A primeira parábola de Mateus 13 e a segunda e a última parábola são 7. O Senhor, ele fala e explica. Então, nós não precisamos de nenhuma outra explicação. O próprio Jesus explicou a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio, ele falou e explicou. E a última parábola da rede, ele também explica. Com essas 3 explicações, nós podemos ter o entendimento de todas as 7 parábolas. Isso é maravilhoso. Então, eu estou apenas com o versículo 38, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O tema da nossa mensagem é os filhos do reino. Os filhos do reino. Como os filhos do reino vêm à existência? Como eles se manifestam hoje na Terra? Então nós temos aqui algo importante. Mateus está mostrando que os filhos do reino, eles são uma semente. Uma poderosa semente. Mas eu quero ir com os senhores em Marcos capítulo 4, por favor. O próximo livro, Marcos capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo 14
fala assim, eu estou em Marcos 3, agora cheguei em Marcos 4, versículo 14, fala assim: o semeador semeia a palavra. Então, nós temos em Mateus, os filhos do reino, eles são a semente. Mas em Marcos, é a palavra que produz os filhos do reino. Você compreende como os filhos do reino vêm à existência? É por meio da palavra do reino. Muitos podem dizer: eu sou regenerado. Está recebendo um evangelho, mas a sua vida não mudou. Há pecados, há muitos pecados. Então nós sabemos que quando, de fato, o evangelho do reino, a palavra do reino, ela chega a nós, quando nós a recebemos de maneira real, a nossa vida na terra muda. Naquele momento que nós fomos regenerados pela pura palavra, nós nos tornamos os filhos do reino. No aspecto inicial, a palavra produz os filhos do reino, mas no aspecto orgânico, os filhos do reino se tornam a semente desse reino. Na sua cidade, no seu país, o que você é? A palavra do reino que está sendo falada por esse profeta, que chegou a você, produziu uma semente, você se tornou uma semente do reino. E agora? Para que serve uma semente? Se você pegar uma semente e colocar dentro de algo de vidro e colocar na sua sala, essa semente vai ficar ali como enfeite. Mas se você jogar essa semente na terra, algo vai passar. Compreende? Algo passa quando a semente tem contato com a terra. Você se tornou uma semente do reino, você foi plantado na sua cidade com um objetivo. Primeiro passo, morrer. A semente, quando ela é jogada na terra, ela vai morrer. A casca, em alguns dias, vai romper e vai liberar uma vida do interior da semente. Porque eu estou nessa cidade? Porque o Senhor disse: eu te plantei aqui, você vai morrer. Não ame a sua vida mais do que Cristo. Vocês têm que estar claro, você está nessa cidade para morrer. Se você quiser gerar Ismael, os frutos pelo seu esforço, você não precisa morrer. Tampouco você é a semente do reino, mas quando você recebe o evangelho da boca desses profetas, genuinamente, você é uma semente na sua cidade. Você foi jogado na terra, dentro de você há frutos. Não sabemos se vai ter 1, 10, 200, mas há frutos, e esses frutos somente vão vir à existência por meio da morte da semente. Por favor, eu quero ler 2 versículos ainda em Lucas e Mateus. Vamos começar então nesse próximo versículo, que eu gosto muito, em Mateus 19. Por favor, volte um livro para trás. Mateus capítulo 19 fala assim. Mateus capítulo 19, o versículo 29. Eu espero que você esteja anotando esses livros, esses versículos e os livros.
Leia com muita atenção, usa bastante o seu espírito. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome. Guarde essa palavra, por causa do meu nome. Se você for esperto, você escreva por causa do meu nome. Então, eles deixaram tantas coisas por causa do meu nome. O que isso quer dizer? Aqui fala de uma semente que caiu na terra. Deixar alguma coisa que é importante para você, coisas que você ama na sua vida humana, casas, carros, familiares. Você só consegue deixar se você for uma semente que caiu na terra. Você só consegue deixar se você estiver morrendo. Você só consegue deixar se você de fato aceitou a cruz. Porque são coisas que a vida humana necessita. Casas, campos, mulheres, etc. E aí ele termina, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Agora, preste atenção, nós vamos mudar algo. Marcos 8,35, segundo livro, por favor. Marcos, capítulo 8, o versículo 35 fala assim: vocês conseguem achar? Fala assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Aqui tem dois aspectos. Quando nós nos tornamos os filhos do reino, primeiro, perder a vida é essa semente que decidiu ser jogada na terra. Mas ele se entregou, primeiro, por causa de Cristo e segundo, por causa do evangelho. Isso fala de frutos. Você está disposto, em Mateus, você entrega a vida por causa do meu nome, diz Jesus. Mas agora em Marcos, você entrega por causa de Jesus e por causa do evangelho. E aí no 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Percebe? Aqueles que foram regenerados pela pura palavra do reino, eles foram chamados para perder a sua vida. Mas a palavra vida aqui, ela tem um significado no grego muito importante. Quando se menciona vida no grego, há três palavras diferentes. Primeira palavra é a vida para o nosso corpo humano. O seu corpo humano, quando se fala vida no grego e se refere ao seu corpo humano, fala de uma vida bios. A palavra bios vem da parte biológica do corpo humano. Então, todas as vezes que na Bíblia vai se referir à vida do corpo humano, se usa a palavra bios. Mas todas as vezes que você lê a Bíblia e se refere à vida da alma,
se refere à palavra psique. É uma segunda palavra para vida, psique. Mas quando a palavra vida na Bíblia se refere à vida de Deus, se fala a palavra zoe ou zoé. Então você tem para a vida de Deus, a palavra do grego é zoe. Para a vida da alma, a palavra no grego é psique. E para a vida biológica do corpo, a palavra é bios. São três palavras. Nesse caso aqui, quando ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ele está dizendo da segunda palavra, psique. Perder o seu psique, perder a sua vida da alma. Que proveito para alguém que não aceita morrer, alguém que luta para estar vivo, alguém que quer fazer a obra do Senhor do seu jeito, alguém que não entrou naquele trem, está naqueles carros do lado de fora, cheio de lamas e lodo, e está crendo, eu estou no trem. Alguém que está em Laodiceia está dizendo, eu estou em Filadélfia. O que o Senhor está nos mostrando aqui é que alguém que foi chamado para esse trem precisa estar disposto a tomar a cruz, a morrer dia a dia, por causa do nome de Cristo e por causa do Evangelho. Isso é muito, muito importante. Os filhos do reino, eles estão dispostos a se entregarem completamente. Não lute. Deixa o Senhor fluir. Deixa a vida de Deus fluir. Quando nós recebemos o Senhor genuinamente, começou um problema. Qual o problema? Primeiro, nós tínhamos apenas essa vida. Uma vida que nós vivíamos em nosso corpo a partir da pessoa da nossa alma, o nosso eu, o nosso eu, governava o nosso corpo, governava as nossas ações movidos por Satanás. E éramos filhos da ira como os demais. Nós seguíamos o curso desse mundo, nós seguíamos o príncipe da potestade do ar, que governa os filhos da desobediência, dentre os quais outrora nós andávamos, nós pertencíamos. Mas no dia que a palavra do reino chegou a nós e nós a recebemos seguida da fé, entrou uma nova vida. Agora nós temos um corpo e duas vidas. A vida Zoé de Deus em nosso espírito, o próprio Deus, veio para o seu templo, mas nós temos a vida psique, a vida da alma, da carne, e apenas um corpo. Quando eu estou no espírito, a vida de Deus é expressada na minha humanidade. Então nós temos o reino de Deus sendo manifestado aonde eu estou. Então, os filhos do reino que vivem no espírito, eles manifestam o reino de Deus. O trono de Deus desce do céu para a terra. E Deus passa a governar naquele lugar que os seus filhos estão. Deus recupera
tudo que foi usurpado por Satanás, por meio do viver adequado dos filhos do reino. Mas quando estamos em nossa carne, em nossa alma, em nossos pensamentos caídos, então se manifesta a vida do maligno em nossa humanidade. Você ficou bravo essa semana? Você pensou em coisas malignas essa semana? Você falou palavras duras com alguém essa semana? Você ficou vendo algumas coisas na televisão ou mensagens no seu celular, coisas vãs dessa terra, você perdeu tempo. Quanto tempo você orou? Quanto tempo você jejuou? Quanto tempo você se arrependeu? Tudo o que nós deixamos de fazer, nossa humanidade está sendo expressado outra pessoa, o próprio Satanás. Então, os filhos do reino, eles precisam encontrar o caminho do Espírito e tratar de viver por a vida de Deus, pela vida Zoé, a vida eterna de Deus, a pessoa de Deus que está em nós. E eu já estou terminando. Quando os filhos do reino, eles se sentem oprimidos, perseguidos, rejeitados, difamados, caluniados. Eles sabem que a sua pátria não é nessa terra. Eles sabem que eles estão de passagem aqui. Eles sabem que não vale a pena olhar para trás. E eles seguem adiante. O morto, ele não fala. O morto não tem vontade própria. O morto, ele não tem opinião própria. Ele não se justifica, ele simplesmente segue adiante. Eu vou dar 2 versículos mais, eu espero que vocês estejam anotando. Eu quero ler, esses versículos me ajudaram muito no passado, e até hoje me ajudam. Nós temos o livro de Mateus e o livro de João, o Evangelho de João. Se você olhar na sua Bíblia, Mateus está primeiro, e João é o último dos 4 evangelhos. Mas nós vamos ver 2 passagens, e são as mesmas passagens. Não, não são as mesmas. Mas nós vamos ver 2 passagens depois da ressurreição de Cristo. E aí eu vou perguntar para você, qual das 2 aconteceu primeiro? A primeira está em Mateus 28, por favor. Abram comigo Mateus 28. Eu quero aqui agradecer a sua presença. Muito obrigado por vocês se unirem a nós. Obrigado por estarem conosco nessa noite. Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus, ele ressuscitou e em um determinado momento, ele vai vir ao encontro dos seus discípulos. Judas já tinha morrido. Ele vem então e ele aparece no monte. E ele fala no versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos aqui a grande comissão. Uau! Eles subiram em uma montanha
Eu quero ler o versículo 16, por favor. Leia também o 16. Mateus 28, 16. Seguiram os 11 discípulos. Judas tinha morrido para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja, eles estão no monte, 11 no monte, para receber uma grande comissão. Agora, por favor, abram comigo o Evangelho de João, capítulo 21. O Evangelho de João, capítulo 21. Fala assim, eu vou ler alguns versículos para que os novos irmãos tenham um bom entendimento. Versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, que eram de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros também, nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite, nada apanharam. Vou pescar. Mas guarde essas palavras. Eu vou voltar para esse livro. Abram comigo em Lucas, por favor. O último capítulo de Lucas. Eu gosto muito desse último capítulo de Lucas. Lucas, capítulo 24. Todos já acharam? Quero ler com vocês alguns versículos. Versículo 49, Lucas 24, 49. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Deus está dizendo para Pedro e para os demais: eu morri, ressuscitei, você permanece agora em Jerusalém, porque está vindo um poder para vocês. Vocês vão ser revestidos de poder. Agora, por favor, voltem para João, capítulo 21, por favor. João 21. O que nós lemos? No versículo 3, vou pescar. Por um lado, o Senhor disse, fica. Por outro, Pedro disse, eu vou pescar. E ele não foi sozinho, ele levou um grupo com ele. Quando o Senhor fala algo para você, qual é a sua atitude? Como você reage? Então, Pedro foi pescar com um grupo e aconteceu algo ali. Aconteceu algo. Vou ler com os senhores o versículo 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Eu vou para o versículo 15 agora. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros?
Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora eu quero fazer uma pergunta para encerrar. Mateus 28. Está terminando o livro de Mateus, que trata do reino. Termina com uma grande comissão. Ali está Pedro e mais 10 discípulos. E eles recebem uma comissão de pregar o evangelho e de fazer discípulos. Mas o evangelho de João, que trata da vida eterna, termina esse evangelho, o Senhor indo ao mesmo Pedro e aqueles outros no mar. Veja, em Mateus, eles estão em um monte, eles subiram a montanha para se encontrar e receber uma comissão. Mas em João, eles desceram, foram até o mar de Tiberíades. E para você chegar no mar, o mar está ali em um dos níveis mais baixos da terra, o mar da Galileia. Eles desceram, como aconteceu na parábola do bom samaritano. O homem sai de Jerusalém e desce, e ele foi espancado por salteadores. Então Pedro, o Senhor falou: fica em Jerusalém. Ele desceu para pescar, ele foi no nível mais baixo. E o Senhor veio a ele e disse: você me ama? Mas em Mateus, ele está no nível mais alto. Quando se vê alguém numa montanha, o nível espiritual dessa pessoa é elevado. Em João, o nível espiritual de alguém que desceu é um nível baixo. O mesmo Pedro e os discípulos, em um livro final que trata da vida, que é João, eles estão em um nível muito baixo espiritualmente. Mas em Mateus, em um nível elevado. Minha pergunta é, de acordo com a Bíblia cronológica, qual dessas duas passagens aconteceu primeiro? As duas aconteceu. O Senhor veio e visitou Pedro e os discípulos. De acordo com a sua Bíblia, Mateus é primeiro do que João. Primeiro o Senhor aparece em Mateus e dá a comissão. E depois o Senhor vem repreendê-los porque eles estão pescando. Mas de acordo com a Bíblia cronológica, primeiro o Senhor veio em João. O Senhor apareceu para eles. Pedro fracassou no Evangelho de João. Ele negou o Senhor 3 vezes. Perdeu o Senhor. Judas morreu, o tesoureiro morreu. Não tem dinheiro. A situação é grave. Como sobreviver? Negou. Está agora desesperado. Então volta para trás. Quantas vezes na sua vida você tem esse desejo de voltar para trás? Você já entrou nesse trem e quando uma luta surge, você quer jogar a toalha. Eu escuto isso da boca de tantas pessoas querendo voltar, sair do trem, voltar para aquele ônibus, para aqueles carros sujos de lama. Voltar para a apostasia. Pedro, ele não suportou as lutas e voltou, mas o Senhor foi atrás dele. Quem pode receber uma comissão no livro de Mateus que trata do reino?
É uma semente que morreu. Aqui no Evangelho de João, Pedro morreu. Pedro se considerava indigno. Eu neguei o Senhor 3 vezes, o Senhor perguntou 3 vezes para mim se eu te amo. Eu estou acabado, eu não tenho forças. Eu neguei o Senhor, eu vivo pecando, eu vivo caindo. Senhor, mira, olha para a minha condição. Aqui está exatamente esse ministério. Quem pode ser chamado para ganhar um galardão na eternidade é alguém que se considera como Pedro, caído, uma semente que foi para a terra, foi pescar. Senhor, eu te traí, eu menti, eu não suportei, eu fiquei com medo de ser morto. Eu falei para o Senhor que eu estava disposto a ir para a cruz com o Senhor, mas eu não consegui. Senhor, olha para mim. Eu não vim pescar sozinho, mas eu trouxe as pessoas. Eu tive medo de morrer de fome. Senhor, eu sou um fracassado. E o Senhor, Pedro, você me ama. O Senhor está restaurando o ministério de Pedro. Nessa noite, Deus quer restaurar o seu ministério. Mas Deus só pode restaurar o ministério de pessoas que se abrem, que reconhecem que fracassam, que pecam, pessoas que não vivem como Simão, que recebeu Jesus na sua casa e não lavou os pés do Senhor, porque ele se considerava muito justo. E aquela mulher pecadora que entrou na casa dele foi para os pés do Senhor. E depois Simão ficou murmurando: eu não tenho tanto pecado como essa mulher. Se esse homem fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. E o Senhor sabia o que ele pensava. O Senhor disse: vem cá, Simão, eu vou te contar uma parábola. Um homem tinha 2 devedores. Um devia 50 denários e outro devia 500. E nenhum dos dois tinha com que pagar, e ele perdoou os dois. Qual dos dois, Simão, o amou mais? Em outras palavras, Simão, você tem uma dívida com Jesus, mas você acha que é só 50 denários. Mas essa mulher tem uma dívida também, e ela crê que ela tem uma dívida de 500 denários. E o Senhor está perdoando você, Simão, e está perdoando essa mulher. Agora, a questão não é qual dos dois Jesus o amou mais, mas é qual dos dois que foi perdoado amou mais o Senhor. Então, a quantidade de amor que você tem pelo Senhor representa o quanto você crê que Jesus está te perdoando. Pedro, ele chegou no fundo do poço. Pedro, ele era aquela mulher pecadora. Por isso ele se derramou: Senhor, eu estou aqui, eu não te mereço, Senhor. Eu não consegui cumprir os seus mandamentos. Eu não fiquei em Jerusalém. Oh, Senhor, tem de misericórdia de mim, tu sabes. O Senhor falou: apacenta. Quer dizer, eu vou restaurar o seu ministério. Pedro, naquele momento, era uma semente que caiu na terra e morreu. Ele morreu. Então, agora em Mateus, quando o Senhor aparece, ele pode dar uma comissão para esse homem. Vai pregar o evangelho em toda a terra. Alguém aquebrantado, alguém que não se considera digno, alguém que considera-se um pecador caído, imundo e sujo, ele faz parte desse ministério. Esse é o ministério de pessoas que foram chamadas para morrer, pessoas que foram chamadas como uma semente para cair na terra e morrer, pessoas que foram chamadas para viver uma vida santa e justa. O meu tempo terminou, eu não tenho como seguir, ainda que eu tinha mais versículos. O tema: os filhos do reino. Se arrependa dos seus pecados imediatamente. Nós estamos falando de o último ministério. O ministério que está produzindo os filhos do reino, que vão povoar toda a eternidade.
Esse trem que eu mencionei no início dessa mensagem representa o ministério global. Cada vagão é uma nação. E ele é glorioso. Ele vai parar dentro da eternidade. Por favor, aqueles que estão recebendo esse evangelho necessitam estar claro que você está vindo para morrer. Você está vindo para ser restaurado. O próprio Deus vai fazer isso, mas ele vai arrancar de dentro de você frutos. Na sua cidade, você está plantado, você foi plantado aí para morrer e para gerar muitos frutos com a sua morte. A vida vai romper essa casca, e a vida vai se manifestar e vai trazer flores. E a vida vai trazer frutos. Novas pessoas que vão ser geradas pelos filhos do reino. Aí nós temos o aumento do reino. Ele acontece, primeiro aspecto, pelo crescimento da vida em cada um. Segundo, pelos frutos novos que estão chegando. O reino de Deus, ele não é comida e ele não é bebida. Ele não está relacionado com a geração de Noé, que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. São cristãos que estão despercebidos, mas o reino de Deus, eu vou acrescentar novas palavras, ele é alegria, ele é gozo, ele é paz no Espírito Santo. E isso está relacionado ao quanto eu morro, o quanto eu estou disposto a me entregar para mim estar nesse trem, nessa nuvem até o arrebatamento. Se você que está conosco na sala do Zoom, você que vai estar conosco nas nossas redes sociais, se você quer receber Jesus agora, por favor, repita comigo essas palavras. Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo hoje de todos os meus pecados. Eu entendi, Senhor, que a palavra do reino, ela produz os filhos do reino. E que uma vez que eu recebi essa palavra, como filho do reino, eu preciso ser plantado na cidade com que eu estou para morrer. Por causa do seu nome e por causa do evangelho. Oh, eu entendi, Senhor. O Senhor quer frutos que saiam de dentro de mim. Senhor, agora eu entendo sobre Pedro em João 21. E eu entendo sobre aqueles discípulos que estavam com Pedro em João 21. Mas eu entendo agora Mateus 28. Oh, Senhor, eu sou fraco, frágil e mortal. Sou um pecador e eu me arrependo de todos os meus pecados. Guie os meus passos nesse trem para a eternidade. Por favor, me conduza para a eternidade. Me ajuda a viver uma vida santa e justa. Eu te recebo. Hoje eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Se você fez essa oração, agora você nasceu de novo. Você faz parte do reino de Deus, por favor. Se você ainda não conhece esse ministério, entre em contato conosco imediatamente. Permita-nos, dai-nos uma oportunidade para falarmos com você um pouco mais. Eu quero aqui agradecer a sua presença. Muito obrigado por estar conosco. Permaneça em arrependimento. Permaneça em arrependimento. No mais poderoso nome de Jesus Cristo.